Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista com o aprovado aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do André Luiz de Campos, ele que foi aprovado no concurso da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e ele passou em primeiro lugar para o cargo de analista ambiental, formação em Engenharia Civil, Polo 2, Grande São Paulo. Tudo bem, André? Tudo certo, Stelle. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para responder as perguntas, contar um pouco da minha história. André, que legal. Muito obrigada a você pela disponibilidade em compartilhar com a gente um pouquinho de como você se preparou para conseguir o primeiro lugar. As pessoas querem saber a sua história, então eu já vou pedir primeiro para que você se apresente para a gente, fale a sua idade, se você não se importar, sua cidade natal e a sua formação. Meu nome é André Campos, eu tenho 31 anos, sou de Curitiba, Paraná, mas no momento eu moro em Goiânia, e sou engenheiro civil de formação e tenho mestrado em engenharia de recursos hídricos. Ótimo. André, conta para a gente então como é que tudo começou, qual que foi o start para você entrar no mundo dos concursos públicos? Bom, em 2021 eu estava terminando meu mestrado. E o meu currículo sempre foi muito acadêmico, as minhas experiências profissionais foram muito curtas, né? Eu não estagiei tanto, estagiei só obrigatório na graduação e eu tive um desenvolvimento acadêmico muito grande. Então, o meu currículo era muito voltado para a academia, sabe? Mestrado, doutorado. E o mercado de trabalho, naquela época, em 2021, ele às vezes não valorizava muito, né, o currículo acadêmico, e sim a experiência profissional eu não tinha muito. E juntando ao fato de que eu estava terminando o mestrado, indo iniciar o doutorado, eu não estava muito a fim de querer ficar mais 4 anos fazendo doutorado. Eu falei, eu vou estudar para concurso. E comecei a estudar para concurso assim que terminei o mestrado, no final de 2021, mas eu não sabia estudar. Eu estudava do jeito que eu estudava para mestrado e para graduação. Achava que ficar 8 horas em cima do livro na mesma matéria, só fazendo exercício, estudando o mesmo conteúdo, cada dia um conteúdo, eu achava que aquilo funcionava. E, enfim, não é isso, o mundo de concurso é um outro mundo, né? Mas o meu start foi esse, assim, um descontentamento, ou talvez o meu perfil não ser muito adequado para o mercado de trabalho na época, e eu não estava querendo seguir carreira acadêmica, né? Tipo, não estava querendo fazer o doutorado naquele momento. Aí eu optei por concurso, por tentar concurso. Boa, excelente. E você teve que conciliar trabalho e estudo, ou conciliar outras coisas, ou você realmente conseguiu focar nos estudos, André? Bom, em 2021 eu estava terminando meu mestrado, mas eu estava continuando no projeto onde eu estava desenvolvendo meu mestrado. E aí eu me dividi entre essas duas tarefas, mas o meu projeto estava muito tranquilo, não me exigia muito. Então eu consegui uma dedicação exclusiva para o estudo muito grande. Eu sei que é um privilégio, não é a realidade de muita gente, talvez da grande maioria das pessoas, mas eu tive um tempinho ali de uma dedicação exclusiva. Só que a dedicação exclusiva que eu contei para você, no começo eu não tinha nenhum foco. Eu estudava do jeito da graduação e aí eu estava ainda decidindo qual o concurso que eu ia fazer. Eu comecei pelo da Petrobras, porque tinha um vínculo com a engenharia, falei, vou tentar o da Petrobras. Estudei da forma que eu estudava errado, eu mesmo por conta, baixei prova antiga, tentei resolver e não tive um desempenho muito bom, né? Muito satisfatório. Fiquei muito, muito atrás. E foi nesse momento que eu falei, bom, se o meu objetivo é estudar para concurso, eu tenho que aprender a estudar para concurso. E assim, obviamente, nessas minhas pesquisas, eu encontrei o estratégia, assim como também outras empresas, mas de primeiro momento eu não estudei por material de estratégia. Eu tentei estabelecer, assim, técnica de estudo, procurar informações de como seria a melhor forma de estudar. Já adianto que se eu tivesse conhecido estratégia antes, ou talvez apostado no estratégia desde o início, eu teria encurtado o caminho, né? Porque muita coisa que eu aprendi sozinho e de uma forma muito espalhada na internet, no material da estratégia, no conteúdo que a estratégia disponibiliza, tanto no YouTube quanto nos materiais, ele está bem consolidado de técnica mesmo, não digo nem de conteúdo, de técnica. Isso teria me poupado um pouco de tempo. Então, aí eu fiquei estudando, desenvolvi algumas técnicas de como fazer um ciclo de estudo e tudo mais, e acabei estudando para outros concursos, né? Depois que eu vi que a Petrobras não tinha dado muito certo, não deu muito certo, eu foquei naquilo que era o meu grande sonho na graduação, que era a Agência Nacional de Águas, que inclusive teve concurso esses dias.
E aí eu comecei a estudar essa parte ambiental, assim, esse conteúdo ambiental, que é mais, apesar de ser engenheiro civil, eu gosto muito da parte ambiental, meu mestrado foi nisso. Então eu comecei a focar esses concursos, mas na época não tinha concurso para essa área. Então eu tive esse tempo de aprendizado de técnica, de estudo de conteúdo de forma dedicada e exclusiva, né? Aí depois saiu o concurso que hoje eu sou servidor público, que é o da SEMAD, do Estado de Goiás, Secretaria de Meio Ambiente. E aí saiu o edital, eu li o edital e falei, vou estudar. E aí, nessa época, eu ainda não estava... Talvez eu acho que eu tinha já comprado um material da Agência Nacional de Águas, um pacote separado do Estratégia. O meu contato com Estratégia foi no ciclo básico, né? Porque eu tinha pego um material dedicado para a Agência Nacional de Águas, e aí eu estudava português, estudava direito administrativo e constitucional, inclusive amo a Nelma de direito constitucional. E a parte específica daí eu estudava lendo lei seca mesmo, né? Porque caía esse conteúdo do concurso onde eu tô, caía muito a legislação, então eu estudava a legislação. E aí deu certo que eu me inscrevi para outros concursos, porque abriram outros concursos da área ambiental pelo Brasil. Eu fiz e eu obtive alguns resultados bons, mas foi nesse da SEMAD de Goiás, onde eu tô, que eu passei. Essa foi a minha primeira vitória, assim, sabe? Tipo, eu utilizei o material do Estratégia no ciclo básico, foi muito importante, né? Uhum. E a parte específica era legislação, e eu estava estudando legislação por lei seca. Então, esse foi o meu primeiro resultado. A gente ainda pode chegar no resultado da CETESB, que daí sim eu usei material do Estratégia. Boa, então é o seguinte, o que eu queria saber também em relação a esse assunto todo que você me falou, André, você citou que no início você não era tão organizado, né? E aí você conheceu o Estratégia, foi nessa fase de conhecer o Estratégia que você conseguiu entrar no eixo e aprender a estudar. Como é que foi isso? Sim. Como e quando que você conheceu o Estratégia? Como que foi essa virada para você conseguir aprender a estudar? Eu acho que qualquer pessoa que procurar sobre concurso, o primeiro resultado é a estratégia. Então, eu decidi assim, né? Qual que era o que tinham os maiores aprovados, a maior taxa de aprovação e que todo mundo falava bem, né? Muita gente falava bem. Então, eu conheci a estratégia numa simples pesquisa no Google. O que o estratégia me trouxe de forma de estudar foi simplesmente o conteúdo que cai nas provas, porque o material do estratégia ele é focado para você fazer a prova. E, assim, você lê o edital como um candidato, você pega o edital e você vê um monte de conteúdo. E se você pegar lendo qualquer tópico do conteúdo programático, você não tem um direcionamento do que é importante você estudar. E no material de estratégia as coisas são focadas, né? Na parte de português, sintaxe, você tem que estudar isso, aí mostra exercício de como é cobrado na prova, porque não adianta você estudar um conteúdo e não saber como aquele conteúdo cai na prova, como as bancas costumam cobrar aquele conteúdo. Então, consumir o conteúdo do estratégia e ler os PDFs e fazer os exercícios e conseguir ver a relação entre o que é cobrado na prova e o conteúdo que é apresentado de forma clara nos PDFs, isso me ajudou muito. Porque eu estudava achando que era como na faculdade. O tópico é tal, tá, estudar tudo. E às vezes eu só perdia tempo estudando uma coisa que não ia cair na prova. E o André, qual que era o grande diferencial dos materiais do Estratégia? Qual que é, né, na verdade, para você o grande diferencial dos materiais do Estratégia? E o que te atrai nos materiais tanto que você falou, puxa, é isso aqui que eu vou utilizar? Bom, a quantidade de exercícios, realmente a relação entre os exercícios e a matéria que você acabou de estudar, e a diagramação do material. Muita gente, às vezes, não dá importância na diagramação do material. O conteúdo está lá, e ele está em negrito a parte importante que você tem que fixar a tua atenção. Como os conteúdos são blocados, existem entre os blocos alguns esquemas que você pode simplesmente utilizar, copiar um material digital seu, montar o seu resumo. Então, tem resumos e esquemas. Eu acho que isso é muito importante, porque quando você vai estudar um material, estudar o conteúdo com material que não é direcionado, ele está em forma textual e você não sabe o que é importante. E no material, o PDF do Estratégia, ele é bastante direcionado e tem destaque para as partes importantes.
E nesse meu primeiro momento de estudo, eu só utilizava mesmo o PDF e algumas videoaulas, né? As videoaulas são muito boas também, mas depois que eu assinei a Vitalícia e tive contato com as trilhas estratégicas, aí eu acho que foi a grande virada, assim. Porque daí a trilha estratégia, além de tudo, de todos os benefícios, você tem direcionamento do que você tem que estudar, na ordem que você tem que estudar, você não tem que se preocupar em ficar montando ciclo de estudo ou definir quando que eu vou estudar isso, quando você vai estudar aquilo. Você tem uma equipe que prepara uma trilha, literalmente um caminho para você seguir de estudo. E isso eu acho que, se eu fosse elencar o que é o melhor do estratégia, para mim, são as trilhas estratégicas. Boa, excelente. E aí você citou também a questão da diagramação. Acredito que você tenha uma facilidade aí com memória visual, então, também, né? Porque você vê Sim. e gosta de tudo ali certinho para depois você falar, opa, isso aqui estava lá. Sim, às vezes eu escrevi em post-it, eu tinha muita dificuldade para escrever o que eu queria no post-it lembrar. Aí, com esses diagramas, com a diagramação do material, nem precisa pensar, porque está lá pronto a diagramação, só desenha o post-it, coloca lá na parede e lembra. Excelente. Agora, o método mais eficaz para você, ô André, foi o PDF, foi a videoaula? Você se dividiu entre disciplinas que você tinha mais dificuldade e outras não? Como é que você se organizou nesse sentido? A minha forma de estudar é bastante diversificada. No começo, eu estudava só por PDF. Eu tinha um pouco de receio da videoaula, porque eu achava, vou perder muito tempo, etc. Até que eu fui para o conteúdo mais jurídico, de direito administrativo e constitucional. Falei, só lendo aqui a minha formação não me dá a base para eu entender tudo isso, né? Apesar do material PDF ser claro, mas eu falei, eu vou precisar de ajuda de um professor. Aí eu mesclava a leitura do PDF com todos os esquemas que tem no PDF com a videoaula. Aí eu coloco a videoaula acelerada, todo mundo, acho que todo concurseiro faz isso, coloca a videoaula acelerada e vai acompanhando. E eu gostava, no final de tudo, assim, sempre fazer, ter um caderninho, eu anotava, assim, como se fosse uma aula. Eu assistia a aula, estava com o PDF aberto, fazia alguma anotação no PDF ou alguma outra anotação de comentário que o professor ou a professora fez em videoaula. Então, as duas coisas se complementam. Eu acho isso bem fundamental. Então, eu me dividia bastante entre os dois. Boa. E para revisão, André, como é que você se organizou? Você utilizava os bizus estratégicos, ou era por grifo, ou era simulado, ou era resumo? Como é que você fazia a sua revisão? Como eu estudava com PDF e com a videoaula, eu fazia muita anotação, eu costumava revisar olhando as minhas anotações. Depois, quando eu adquiri a Vitalice e tive acesso às trilhas estratégicas, tem o PDF com o grifo dos aprovados. E isso é muito interessante também. Então, no final, assim, eu comecei a dar uma olhada nos grifos, porque realmente, no final, você não consegue dar conta de todo o conteúdo, aí você precisa do material pronto. Aí eu utilizava o PDF com os grifos dos aprovados para revisar. Boa. E me conta exercícios. Qual que é a importância da resolução dos exercícios para você? Você lembra quantos exercícios você fez ao longo dessa trajetória para se preparar para a CETES? A minha preparação ela não foi exclusiva para a CESB, né? Eu acho que isso é um ponto a se frisar, assim, depois que o meu estudo para a CETESB foi concomitante às minhas atividades que eu, por ser concursado, eu tinha que trabalhar e estudar. A minha aprovação na CETESB ela é um fruto de um acumulado de conteúdos que eu estudei, de videoaulas que eu assisti e de exercícios que eu fiz. Então, agora, nesses últimos meses, eu não estava contabilizando quantos exercícios eu fiz. Mas eu lembro que para a preparação para o cargo onde eu tô, eu fiz uns 10 mil exercícios, assim, contemplando todos os conteúdos, né? E, assim, é fundamental fazer exercício, porque não adianta você estudar e não praticar. E o exercício serve até como revisão. Então, às vezes, eu não li os meus resumos e ia fazer exercício. Até porque é uma forma de você ver se você está lembrando das coisas ou não. Então, o exercício para mim é fundamental. Eu gostava bastante, tem que fazer bastante exercício. Tem dia que você não está afim de estudar, não está assim, estudar, não está afim de ler um PDF, não está afim de ver uma videoaula. Aí eu pegava o tablet e ficava fazendo exercício, assim, fazia uns exercícios, às vezes pegava os exercícios no final da apostila, na final do PDF, e ia resolvendo, assim, e esse era o meu estudo dos dias que eu estava cansado. Boa, ótima dica essa. Agora, André, na semana anterior à prova e no dia pré-prova, né, nessa reta final, o que que você fez
Você intensificou os estudos, foi estudando até o final mesmo, ou você deu uma relaxada? Que tipo de aluno que o André é? O André é uma pessoa ansiosa, então ele não, não para de estudar até o dia da prova. Eu paro de estudar quando eu tenho que largar as coisas e ir para o local de prova. Então, acabei estudando. Na última semana, realmente você fica um pouco mais ansioso. E aí eu acabava estudando, às vezes, algumas coisas que eu tinha medo ou que eu pensava, meu Deus, isso daqui pode cair na discursiva. E aí eu estudava esses assuntos. No dia anterior, eu tentava relaxar, mas não dava, eu ficava vendo, mas eu não, assim, não mudei muito do que eu já estava estudando antes, né? Só focava nos pontos, talvez, que eu achava que poderia cair, ou que eu não estava tão forte. E na manhã da prova, minha prova foi à tarde, eu, né, tomei um banho, olhei o meu material, algum resumo, alguma coisinha assim, de, meu Deus, eu não lembro. Às vezes você está se preparando, você fala, meu Deus, eu não lembro disso. Daí você abria o material e olhava, mas estudei até o último minuto possível. E você citou a discursiva, né? Você tem alguma dica, algum conselho para quem está nos acompanhando sobre a discursiva que você poderia compartilhar? Bem sinceramente, eu não pratiquei discursiva, né? Mas eu tenho o hábito da leitura que eu acho que ajuda muito, sabe? Eu, desde muito novo, eu tinha meus literatura fantástica e tudo mais. Costumo usar a leitura a meu favor. Então, eu lia muito e eu desenvolvia uma facilidade em escrever. Mas ter facilidade em escrever não é saber fazer uma prova discursiva. Eu acho que você tem que entender como é que a banca ela vai te cobrar, se é um estudo de caso ou se é um texto argumentativo dissertativo, e você estruturar, e existem, eu vi que tem videoaulas no Estratégias sobre discursiva, você saber estruturar. Eu acho que o fundamental é, além de escrever razoavelmente bem, você tem que saber estruturar, porque às vezes você só precisa mostrar que você sabe estruturar um texto, e aí você vai ter nota da estrutura do texto e nota da discursiva. Eu acho que é muito bom garantir o de estrutura. Então, eu acho que a dica é entender como é a estrutura de um texto que as bancas e os corretores gostam de ver, com início, meio e fim. Boa. André, agora, se você pudesse resumir o que o Estratégia Concursos representa para você, como você resumiria? Eu diria que um atalho e um facilitador, porque, assim, o meu início de preparação foi muito conturbado, eu não sabia técnica, eu não sabia como estudar o conteúdo digital, e depois que passei a conhecer a estratégia, e principalmente as trilhas estratégicas, você tem um direcionamento. E aí, a sua produtividade na hora de estudar, o seu rendimento aumenta porque você tem um material que te suporta, né? É isso. Boa. E agora, para a gente encerrar, André, deixa uma mensagem, uma dica de ouro para as pessoas que ainda estão buscando a aprovação e estão buscando aí uma influência da sua história para que elas possam conseguir a tão sonhada aprovação. Quando eu estava no momento de preparação para as minhas provas, e eu continuo nesse momento, porque eu ainda continuo estudando para concurso, é muito bom ver a gente se ver numa história alheia, né? Numa outra história de alguém, assim. E eu acho que o que me motivava bastante é, às vezes, ver as pessoas que contavam que no começo não tinham um desempenho muito bom nas provas, mas que ao longo do tempo elas iam conseguindo, na sua velocidade. Mas a progressão, ela vem. Você vai conseguindo melhorar as suas provas, seus rendimentos, e um dia a aprovação vem. Foi o meu caso, assim. Eu comecei tendo um rendimento muito ruim no meu primeiro concurso, e depois eu fui, com a ajuda do material do Estratégia e né, de toda a equipe, lapidando esse meu caminho, cortando as arestas, até que eu comecei a ter a discursiva corrigida. E depois de um tempo eu comecei a ficar muito próximo no cadastro de reserva, ficar no cadastro de reserva, até que chegou a minha aprovação, tanto na SEMAD de Goiás, quanto agora na CETESB. Então, não desistir, porque perseverar no estudo e ter uma constância de estudo, eu acho que é algo fundamental, assim, realmente cada dia que você estuda, cada exercício que você estuda, nem que seja tipo 10 exercícios por dia. Às vezes a gente acha que não ajuda, mas no longo prazo ajuda. Até porque eu tive esse resultado que eu posso dizer que foi inesperado. Eu não esperava ter passado em primeiro lugar na CETESB. E eu não consegui me dedicar muito para a CETESB assim, especificamente, mas toda a bagagem que eu tive na preparação dos outros concursos me deu
alegria de ter passado em primeiro lugar na CETESB para São Paulo. Então, eu acho que é isso. De tijolinho em tijolinho, a gente constrói a nossa aprovação. Que legal, André. Olha, parabéns pela aprovação, tá bom? Muito obrigada pela entrevista por aqui, por compartilhar um pouquinho com a gente a sua trajetória, suas estratégias de prova mesmo para conseguir e alcançar esse feito aí, primeiro lugar na CETESB. Meus parabéns em nome de toda a equipe do Estratégia, tá bom? Muito obrigado pelo contato e obrigado pela oportunidade e boa sorte para todos os concurseiros e concurseiras aí do país. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Dê os parabéns para o André. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Até a próxima.